Salve galera da The Place TV, saudades de vocês, hein? Faz um tempinho que a gente não posta vídeo aqui, mas voltamos por uma boa causa. Vamos falar de saúde. E para isso convidamos o Dr. Eduardo Usui, gastroenterologista, membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Para falar com o doutor, nós escolhemos o seguinte tema: água alcalina. Será que faz bem? Será que faz mal? Você aí que está preocupado com a água que sai do seu filtro? Você aí que está preocupado com o pH da sua água? Ou se você nunca ouviu falar desse termo, chegou a hora de descobrir as vantagens e desvantagens de tomar água alcalina. Para quem não entendeu, a água alcalina, na verdade, ela passa a ser alcalina ao momento que ela atinge um pH maior do que o pH que a gente tem no nosso sangue. Ou seja, o pH sanguíneo de uma pessoa normal, uma dieta normal, vai aí de 5, 4, variando até 6, o pH do sangue. Quando você toma uma água com pH abaixo disso, ou um líquido com pH abaixo disso, esse líquido é um líquido ácido, tá ok? Portanto, um refrigerante tem um pH de 2,5, então é um alimento ácido, extremamente ácido, já que você vai jogar numa corrente sanguínea de 5, ok? E a partir do momento que você escolhe uma água Mineralice, se querer fazer propaganda, ou uma água Ibirá, a Mineralice tem um pH de 8 ou 8,5, a 25 graus de temperatura, e a Ibirá tem um pH de 10, você está jogando uma água alcalina no seu sangue, que na teoria tende a te dar uma saúde melhor e te deixar um organismo um pouco mais limpo do que tomando um alimento ácido. Doutor Eduardo, o que há de bom e ruim, né? Quais são os benefícios e malefícios de se tomar a água alcalina? A primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de entrar exatamente no assunto, é rapidamente como funciona o raciocínio científico e a aprovação de um novo medicamento ou de uma nova recomendação de alimentação ou mudança de hábito de vida. Então, quando nós que trabalhamos com a saúde temos uma responsabilidade muito grande, jamais podemos falar em eu acho ou 99% de certeza. Se eu estou falando sobre a saúde de alguém, toda a minha atitude precisa ser baseada em 100% de certeza, pelo menos à luz da ciência. É verdade que nós sabemos que ao longo da história da medicina, muitas coisas mudaram. Recomendações que eram rigorosas passaram a ser desnecessárias, assim como coisas que não dávamos importância, prestamos a atenção muito mais e recomendar para os nossos pacientes, né? Por exemplo, úlcera gástrica e de duodeno se tratava com dieta à base de leite. Depois se descobriu que isso era causado em mais de 90% das vezes por uma bactéria no estômago, se abandonou essa recomendação do leite e depois se viu mais ainda que o excesso de leite poderia até trazer algum prejuízo. Excesso quando eu digo o que se recomendava, 2, 3 litros de leite por dia. Então as coisas realmente mudam. Então o que a gente pode falar é o que a ciência nos traz de evidência hoje, né? Quando a gente vai recomendar um novo medicamento, por exemplo, precisa ser passado por testes que muitas vezes demoram anos em animais, primeiro em laboratório, depois em animais, para depois ir em testes em humanos, para avaliar a eficácia, para avaliar a segurança de um medicamento, analisar a dose, as recomendações, a forma de utilizar, como se comporta no organismo, quais as restrições, para depois a gente recomendar isso com uma prescrição médica ou os órgãos reguladores do governo liberarem a venda e o uso desses medicamentos. Então, antes da gente falar alguma coisa, a gente precisa ter certeza, e a certeza na ciência é baseada em trabalhos científicos. Bom, diante disso, não há nenhuma recomendação que se deva preferir ingerir água alcalina do que água menos alcalina e que isso teria realmente alguma importância na sua saúde. Mas a água alcalina ela tem o poder de influenciar no pH sanguíneo, como alguns médicos disseram na internet? Veja bem, eu não estou dizendo que isso não funcione ou que isso não deva ser feito. Eu estou dizendo que não há recomendação científica para isso. O nosso organismo tem uma regulação do pH muito complexa e extremamente eficiente. O nosso estômago, ele está cheio de líquido, esse líquido é muito ácido, né? Principalmente pelo ácido clorídrico, e tem um pH muito ácido.
Logo depois que a comida sai do estômago, ela recebe os sais biliares, os líquidos que são produzidos pelo fígado e pelo pâncreas. E esses sais biliares, essa bile, ela é extremamente alcalina. Então ela neutraliza aquele pH ácido do estômago, que é importante, que é necessário para o início da digestão. Depois ele é neutralizado e o pH é regulado no aparelho digestivo, os alimentos, nutrientes são absorvidos. Realmente isso pode, o pH do alimento ingerido, ele pode modificar alguma coisa, mas ele é rapidamente neutralizado. O fato de algumas pessoas terem um pH sanguíneo menor do que 6 ou 7, isso quer dizer que elas têm uma propensão maior a ter doenças do que uma pessoa que tem um sangue um pouco mais alcalino, doutor? No sangue, algumas doenças podem elevar o pH ou diminuir o pH, e o organismo tem um mecanismo complexo de equilibrar esse pH. Então, rapidamente, se há uma mudança no pH do sangue, há uma compensação disso através da respiração dos pulmões ou através dos rins excretando na urina e regulando rapidamente isso. Então, é verdade que o pH da alimentação pode variar o pH da urina, mas não o pH do sangue, né? Dizer que o pH mais ácido no sangue poderia causar algumas doenças não é verdade. Isso nós não temos, à luz da ciência atual, isso não pode ser dito, não pode ser recomendado. Então, concluindo, pouca diferença faz na ingestão do pH da água, se vai ser mais ácida ou menos ácida. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem uma regulamentação de uma faixa de pH que as águas, para serem comercializadas para o uso humano, precisam estar, mas não só do pH, de uma série de outros minerais, de outras substâncias que precisam estar equilibradas na água para que ela possa ser vendida. Então, toda a água vendida no Brasil, regulamentada pela Anvisa, ela é segura e é saudável para o consumo humano. Não há nenhuma preocupação para isso. Muitas vezes a gente está isso falando de água mineral. Falando de água potável, que é a água que chega nas nossas casas através da torneira, ela precisam ter parâmetros mínimos, mas entre a saída do reservatório de água e chegada à nossa casa, há uma série de encanamentos aí que podem modificar a água. Então, sempre é recomendado que mesmo a água da torneira, se possível, for filtrada ou fervida, ela traz mais segurança para a gente. Bom, doutor Eduardo Usui, então já que ela influencia pouco ou quase nada aí na digestão ou na saúde das pessoas, existe algum problema em fazer a dieta com base na água alcalina? E o teor de sódio maior, muitas vezes a água alcalina tem um teor de sódio um pouco elevado, principalmente em relação à Bonafonte, que tem um pH muito baixo e não tem quase nada de sódio, mas também não acrescenta quase nada em termos de vitamina ao organismo. Então, tem algum problema em fazer uso da água alcalina? Também não tem nenhum problema, né? Não vai trazer problema para o nosso organismo. Agora, tudo na vida, exatamente tudo, demais pode fazer mal. Então, mesmo a água, seja ácida ou alcalina, se for ingerida numa quantidade muito excessiva, aí 5 litros, 4 litros, 5 litros, dependendo de cada organismo, isso pode trazer prejuízo sim. A água alcalina, geralmente, na composição, quando a gente analisa os rótulos dessas águas, elas têm um conteúdo maior de sódio, mas não é uma quantidade muito grande, desde que a sua alimentação esteja equilibrada e que a pessoa não tenha uma necessidade de restrição de sódio. Por exemplo, pessoas com pressão alta, pessoas hipertensas, elas precisam reduzir o consumo de sódio. E a água, se ele ingerir uma grande quantidade de água alcalina, pode ingerir uma quantidade maior de sódio, em torno aí de 10% da recomendação diária, se ele ingerir 1 litro de água alcalina, quando compara com uma água mais ácida ou menos alcalina. Mas isso só vai fazer diferença se a sua alimentação estiver desequilibrada, né? Porque o sódio não é só na água que existe. Praticamente todos os alimentos que a gente ingere têm alguma concentração de sódio. E se essa pessoa, por exemplo, tiver um consumo excessivo de alimentos salgados, principalmente enlatados, embutidos, e mais a água, aquilo pode ser um pouquinho a mais que pode dar algum problema. Então, não há uma necessidade de uma restrição. O que a gente vê hoje,
uma série de modismos, uma série de profissionais ou de pessoas fazendo afirmações, muitas vezes irresponsáveis, nas mídias sociais, na internet ou na televisão, sem base científica e que pode até ter um fundo de evidência. Por exemplo, existem estudos antigos, aí há mais de 10, 15 anos atrás, que a ingestão de água mais alcalina poderia influenciar na microbiota, na flora intestinal, nas bactérias que habitam o nosso intestino e alterá-las, muitas vezes de forma benéfica, ou outras pessoas podem não ser. Então, sim, tem uma influência no nosso organismo, na microbiota intestinal, mas daí dizer que algumas pessoas devem, outras não devem, umas devem ser mais ou menos, ou tentar até estimar a quantidade de água alcalina que essas pessoas deveriam ingerir para ter benefício na saúde, isso não dá para ser dito à luz da ciência atual. E os refrigerantes, doutor Eduardo? O que o senhor tem a dizer do refrigerante? É correto taxar eles como o pior alimento do mundo, o alimento mais cancerígeno do mundo? Os refrigerantes são bebidas extremamente ácidas, né? O refrigerante, de uma maneira geral, ele praticamente não tem nenhuma propriedade nutricional, ou seja, não faz nenhum bem para o nosso organismo, né? É um alimento dispensável numa dieta equilibrada, né? A recomendação é que se você não deveria beber refrigerante. Agora, também dizer que isso vai lhe matar, que isso vai lhe trazer alguma doença e que isso vai trazer de imediato uma repercussão na sua saúde também não é verdade. Pequenas quantidades, não foi provado que isso realmente vai trazer algum malefício. Não é recomendado, mas pequena quantidade também não vai lhe fazer mal. Como tudo na vida, a palavra-chave é equilíbrio, né? Tudo que não for demais não tem nenhum problema. Quando a gente fala que isso poderia causar câncer, também há pouca evidência científica dizendo que uma dieta mais ácida vai induzir ao câncer, porque tem outras substâncias envolvidas antes da gente colocar culpa na acidez ou na alcalinidade ou no pH da alimentação ou das bebidas, né? Uma alimentação mais ácida é verdade, mas tem muito mais gordura saturada, tem menos fibra, tem mais nitrito, sulfato, então tem outras coisas que podem estar influenciando. Com base nas informações do doutor, se a água alcalina faz pouco pela nossa saúde, quais são as recomendações que o doutor teria para passar para a gente ter uma vida longeva, com saúde, livre de doenças como câncer, evitando ser pego de surpresa aí ao longo das nossas vidas e sofrer precocemente com algumas doenças que a alimentação pode nos prevenir, doutor? Qual é a recomendação? O que eu deixaria de recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo? Se preocupe com o que realmente é importante. Não vá atrás de modas, de fórmulas milagrosas ou de teorias conspiratórias aí que querem mudar completamente as recomendações que a gente diz hoje em dia. Você pode tudo, você pode comer de tudo se você gostar, né? Uma restrição total ou uma preocupação excessiva com rótulos e com alimentos vai lhe trazer muito mais problema psicológico, muito mais angústia, muito mais ansiedade do que realmente um prejuízo para a sua saúde. O que a gente realmente precisa evitar, o que é consenso na ciência hoje para prevenir câncer e ter uma vida mais saudável? Primeiro, cigarro. Evite o cigarro. O cigarro não traz absolutamente nenhum benefício. Fique longe da fumaça. Segundo, mantenha uma atividade física regular. Isso é importante. Não se preocupe tanto com gastar dinheiro com alimentos caros e invista na sua saúde para fazer atividade física. Numa boa academia, numa boa orientação, né, num bom equipamento de segurança para manter a atividade física regularmente. Atividade física deveria ser praticada todos os dias. Terceiro, controle seu peso. A obesidade é o grande mal do século. As doenças e principalmente o câncer aumenta muito com o ganho de peso. Mantenha-se magro, evite gordura. Isso é muito importante, muito mais importante do que se preocupar com o pH dos alimentos. Frutas, vegetais, alimentos integrais, uma dieta equilibrada. Se preocupe muito mais com diversificar a sua dieta e ter alimentos mais frescos, mais vegetais, menos carne vermelha e mais fibra. Isso sim é uma recomendação importante que vai fazer diferença na sua vida. Limite o álcool.
Tá? Álcool em pequena quantidade, né? Mesmo de forma moderada e muito mais de forma excessiva, isso vai lhe trazer problemas para a sua saúde. Pode sim aumentar o risco de câncer, especialmente o câncer de intestino, de garganta, de estômago. Evite o consumo excessivo de álcool, mas em pequenas quantidades. Se isso lhe traz algum prazer, se você gosta disso, em pequena quantidade você pode ingerir diariamente, que não vai ter nenhum problema. Muito pelo contrário, há trabalhos que sugerem que teriam risco de proteger a pessoa de doenças cardiovasculares. Proteja-se sexualmente. Proteja-se das doenças transmitidas sexualmente, especialmente o HPV, que é um vírus que comprovadamente pode causar câncer de colo de útero, de órgãos genitais e de garganta e de faringe. Evite o sol excessivo. O sol é um fator que causa câncer, excesso de sol, especialmente nas pessoas que têm a pele mais clara. Maneire a exposição solar. Evite ficar exposto ao sol forte por muito tempo. E faça exames de rotina. Procure seu médico, faça o seu check-up regularmente, especialmente para prevenir o câncer de mama, o câncer do colo do útero e o câncer de intestino. Se preocupe com o que realmente é importante. Tenha uma vida saudável, faça o que lhe dá prazer, mas sempre com moderação e equilíbrio. Nós agradecemos muito a presença do Dr. Eduardo Usui aqui na The Place TV. Já foi automaticamente nomeado nosso consultor de saúde. Quando precisar, buscaremos as informações com o Dr. Eduardo Usui. Foi um prazer falar com o senhor. Você que gostou do nosso conteúdo, você que teve alguma dúvida, você que recebeu alguma informação que acrescentou na sua vida, se quiser deixar o seu joinha, vai ser muito bem-vindo. O seu comentário vai ser respondido. E a gente da The Place TV segue fortalecido para fazer cada vez mais para você curtir o nosso trabalho aqui, ok? Até a próxima, galera. Fui! The Place TV também é saúde!